Olá, estrelinhas, e dessa vez eu vou no meu primeiro vídeo. É o primeiro vídeo do canal e já vou começar bem. Acho que umas semanas atrás, eu ia falar dias, mas foi semanas, eu vi a Mônica Buon falando sobre o mapa dela. E tipo, quando eu abri o mapa dela, eu fiquei, é isso, é isso. E eu pensei, tipo, vou ler aqui esse mapa da Mônica Buon para entender um pouquinho como a mente da Mônica funciona. Eu vi ela falando algumas coisas no início, mas tipo, eu não consegui assistir o vídeo todo, porque eu achei que ia me influenciar de alguma forma. Mas eu assisti acho que os 10 primeiros minutos. Eu não lembro dela ter falado sobre o Kiron dela. Mas eu acho um posicionamento muito interessante ela ter Kiron na 1. E, aparentemente, ela tá sempre se metendo numa treta. E ela tem uma coisa muito interessante que eu tenho percebido em algumas pessoas de Queira ou Não, que Queira ou Não gosta de uma sobrancelha muito marcada. E eu tô percebendo isso muito, uma constância muito interessante. Mas, como eu não peguei muitas pessoas, uma quantidade palpável de Queira ou Não, ainda é uma coisa que eu ainda tenho que confirmar. Mas é uma coisa muito interessante que eu tenho observado, tanto ela quanto a Amanda Bynes. Ambas têm, queira ou não, muito em sobrancelha muito marcada. Então, se for uma tendência de queira ou não, provavelmente eu vou acabar pegando essa informação e isso vai acabar se confirmando em outros estudos. Mas, como é um aspecto novo, eu só vi duas pessoas, ela e a Amanda Bynes, com esse aspecto e com essa sobrancelha bem marcada. Só tenho essas duas pessoas como referências. Não sei se isso vai acabar se confirmando ou só se descartando mesmo. Mas não fugindo mais do assunto, a Mônica, ela... Eu pensei assim, putz, a Mônica ela tem um Saturno na 12. Saturno na 12 normalmente é uma coisa ligada à rejeição. Normalmente é a rejeição ou de pai ou de mãe ou de ambos. Normalmente é isso. Mas no caso dela, eu já ouvi ela falar em outros vídeos que ela teve um problema com a mãe dela. Então pode ser isso. Pode ser que ela tenha um trauma de rejeição da mãe dela. Eu não sei se esse vídeo vai chegar na Mônica, mas eu queria muito ver a reação dela. Ela tem um Saturno fazendo um aspecto com Lua e fazendo um aspecto com Netuno. Não faz um aspecto direto com Marte, mas pode pegar um pouquinho da energia de Marte também, mas não faz o aspecto direto. Como eu falei, ela pode ter um trauma de rejeição com a mãe. E a alma da Mônica, ela é muito velha. Ela é velha de espírito. Que é uma coisa muito engraçada de se pensar, porque ela atualmente ela é uma pessoa com um pouco mais de idade. Não vou dizer que ela é velha, né? Porque velho é o mundo. E uma coisa interessante no mapa da Mônica é que ela tem um Netuno. Meu mouse não pegando. Ela tem um Netuno e um Marte na casa 9. Que é uma coisa muito interessante de se pensar. Por quê? Porque Netuno, ele normalmente nubla as percepções da pessoa. Tipo, era pra você ser uma pessoa mais rápida, você já vai ser um pouquinho mais devagar para aprender. Normalmente isso atrasa a criança de aprender determinadas coisas quando você é criança. Obviamente você não sabe o que tá acontecendo, mas provavelmente ela deve ter tido algum probleminha. Seria facilmente diagnosticada com TDA hoje em dia. E provavelmente quando ela era criança, ela era uma criança muito mais sensível, muito mais empática. Porque esse Netuno na 9 não é só essa questão de aprender um pouquinho mais devagar, mas de ter um pouquinho mais de empatia. Mas esse Marte aí é o que me encafifa. Por quê? Porque Netuno e Marte não tem nada a ver. E deve ter sido uma situação muito engraçada na infância dela.
de ver nesse aspecto agindo. Porque Marte normalmente é um planeta de ação. E Netuno, ele não é muito de ação. Ele vai ficar pensando, imaginando. Pode ser que ela tenha uma veia criativa que a gente até não saiba. Mas deve ser uma coisa muito interessante de se observar. Ela tem um Júpiter na 2. Minha amiga com o Júpiter na 2 tem o mesmo problema. Provavelmente vão ter o mesmo problema que ela, que é eu quero gastar. Tem muito dinheiro, mas quer muito gastar. O carnê das Casas Bahia, com certeza, já vive na porta. E é uma coisa muito interessante de imaginar, mas não só isso. Júpiter na 2, normalmente é uma pessoa muito expansiva, que fala muito, fala bastante. E até se perde quando tá falando. É uma coisa muito interessante, que hoje eu consigo observar de Júpiter na 2. Ele é muito expansivo em questão de comunicação. Eu amo esse Júpiter porque a minha melhor amiga tem e a Mônica também tem. E ele é bom. É um Júpiter bom. Eu não vejo nada de negativo, além da questão de gastar. Pode até gastar além do que tem. Mas normalmente quando a pessoa vem até mim e a pessoa tem esse Júpiter, eu falo, dá uma segurada. Dá uma segurada, porque não pode gastar tanto assim. Gastar o que você não tem. Mas fora isso, eu amo a questão de Júpiter na 2, de comunicação, de ficar falando por horas, horas e horas. E, nossa, ela tem um Saturno fazendo um aspecto com esse Júpiter. O quê? Pode ser que a mente da Mônica ela seja muito mais agitada do que aparentemente ela. Como fala? Do que ela fala. Ela com certeza fala bastante, mas a mente dela pode estar tipo 1000% mais acelerada. Que eu pensaria também, né? Esse Saturno com esse Júpiter. Eu tenho uma visão um pouco diferente de Seixos. Eu creio que muito Seixo ele paralisa, pouco Seixo ele não é também tão bom, mas tem um Seixo ali de Saturno e Júpiter. Talvez dê uma aliviada de alguma forma. E a forma dela, tipo, se curar, vamos dizer assim, é botar pra fora, falar. Tanto que ela se mete numas tretas, mas eu acho que é a forma dela de expurgar essa situação que ocorre com ela. É como se fosse terapêutico, vamos dizer assim. Ela tem um aspecto muito interessante de Plutão e Urano na 7. Eu não sei como foi a vida amorosa da Mônica. Bom, eu vi ela falar que ela se envolveu com um cara que era o pai do filho dela e ele não prestava. Isso eu sei. Só que Plutão na 7 e Urano é uma pessoa muito vanguardista e alguns homens eles não gostam dessa postura, vou lá e vou fazer, de Plutão e Urano ali. Então isso pode ter dado muito problema para ela em questão de relacionamento com outras pessoas, porque ela é uma, vamos dizer assim, uma presença ali, tipo, eu vou e sinto que eu vou fazer e vou faço, ué. É um sentimento, eu faço. E ela não fica muito, vou pensar, vou maquinar, não, ela faz. Ela só faz. Minha. Como fala a palavra? Minha tela fechou, porque eu não tava mexendo. Mas deve ter sido uma presença muito interessante. Urano, porque Urano ele é rápido. Plutão, porque ele é intenso. Então, em questão de relacionamento, ela deve ter sido uma pessoa muito intensa. E deve ter tido muitos relacionamentos, tipo, rápidos. Porque o Urano, ele afeta isso. É interessante pensar que a gente não conhece realmente a pessoa. A gente vê as coisas no mapa e tudo mais, mas só a pessoa que passa pelo aspecto, ela sente com mais força e ela sabe dizer assim, é isso aqui. Mas a gente não deixa de confabular, né? Ela tem ela é uma criptonita pra mim. Casa 8,
eu digo assim, que eu ainda tô aprendendo. Porque, verdadeiramente, a gente não sabe o que é casa 8. Eu não sei o que é casa 8. Eu tento me arriscar em casa 8, mas frequentemente não sei se vou ser uma pessoa que vai ter sucesso. Vamos dizer assim, casa 8. Porque eu sei que a casa 8 ela é muito mais do que a gente sabe, por ser uma casa da morte, transmutação e tudo mais que a gente já ouviu falar na astrologia tradicional. Mas pra mim, tem algo na casa 8 que ainda não me deixa ver as coisas claramente. Por exemplo, ela tem uma Vênus, um Sol e um Mercúrio retrógrado na casa 8. E a gente não pode dizer, tipo, a Mônica, ela tem problemas de comunicação. A Mônica, ela... Se um astrólogo visse esse mapa, ela dizendo, essa pessoa não vai brilhar. Com certeza. Mas não é essa a questão. Eu creio pra mim que ter uma conjunção de Vênus, Sol e Mercúrio na 8 é uma pessoa que tem que ter uma resiliência, tem que ter um jogo de cintura para lidar com ou figuras femininas, ou figuras masculinas, ou figuras que não se caracterizam nem como femininas, nem como masculinas. E eu ficaria pensando, tipo, a pessoa tem que ter resiliência para lidar com outras pessoas, com grupos, vamos dizer assim. Porque pode ser que, vamos dizer assim, o Sol e o Mercúrio estão fazendo um aspecto com a Lua dela na casa 10. Ela pode acabar falando coisas que acabam afetando outras pessoas e afetando grupos. Tipo, as pessoas se sentem particularmente ofendidas por ela expressar algum tipo de opinião e não levam em consideração a pessoa da Mônica. Levam o que ela tá falando. Essa velha é doida, essa velha é maluca. Você entende? As pessoas se sentem particularmente ofendidas pelo que a Mônica está falando. Por ela expressar uma opinião que pra ela é verdade. Pra ela é uma coisa que ela tá mostrando ali, ó. Eu sinto isso, isso e isso por conta da Lua, mas as pessoas não entendem isso. Não entendem verdadeiramente as emoções da Mônica, com o que ela quer passar. Então, isso talvez seria um problema. Pensaria nisso, né? Ela fala alguma coisa e se repercute nas outras pessoas como uma emoção e as pessoas não escutam o que ela verdadeiramente quer falar, que é uma situação X. As pessoas veem como um ataque pessoal. Basicamente isso. Mas, obviamente, como eu, de novo, tenho esse problema com casa 8, eu diria que pode ser outra coisa, porque verdadeiramente casa 8 pra mim ainda é um mistério. Estou longe de descobrir, talvez. Pode ser isso, pode ser outra coisa. Lembra que eu falei lá no início que a Mônica, ela é uma alma velha? Velha de espírito. Tipo, é a última encarnação dela, ela não volta mais. Se ela quiser, ela não volta mais. Mas eu fiquei pensando nos últimos tempos, quando eu olhava o mapa, que como ela tem um apego muito forte pelo filho dela, ela talvez voltasse por causa dele. Essa é a impressão que eu tenho. Porque o Saturno, ele, de novo, está fazendo um aspecto com a Lua, Lua é mãe, e acaba influenciando nessa questão. Eu não sei verdadeiramente se ela vai querer voltar, se para ela o ciclo já se encerrou, mas seria muito interessante ver a opinião da Mônica. Ver o que ela fala sobre o mapa dela, na minha visão, na visão que eu trouxe aqui. E deve ser uma coisa muito interessante. Ela tem um nódulo lunar na casa 5, que é uma casa de jogo, família, filho e crianças.
basicamente. Eu tava tentando lembrar que era casa 5. E acaba confirmando a questão que eu falei. Dela ter vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas karma com os filhos, a família, os grupos dela em geral. E é muito interessante observar o mapa da Mônica. Queira ou não, pode ser também que ela, vamos dizer assim, ela se mostra uma pessoa muito incisiva. Isso para algumas pessoas, elas não sabem de onde vem, elas se sentem pessoalmente atacadas. E, queira ou não, também tem problemas de baixa autoestima quando é mais novo, mas normalmente a pessoa resolve os problemas quando já tá mais crescidinho. E conforme o tempo vai passando, a pessoa já percebe, não, eu já tenho esse problema de ferida interna com a minha aparência. Eu já vou tentar resolver ele lá agora mesmo. Porque não dá pra postergar. Por mais que Kiron seja a ferida do mapa que nunca se cure e nunca sare, a gente tem como melhorar o aspecto de vida de Kiron, que é tratando a ferida pessoal, como a pessoa se vê, ou como ela se mostra para os outros. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se deixarem, eu falo 2 horas aqui do mapa da Mônica facilmente, mas eu tenho certeza que não é bom prolongar. Porque eu tenho pra mim que quanto mais direto e reto possível a gente consegue ser, mais a gente consegue traduzir o que a pessoa quer ouvir no mapa. Eu tava olhando pra Plutão e Plutão fazendo um aspecto com, se eu não me engano, Netuno aqui. Já, não vou falar. Ai, ai. Deve ser uma coisa interessante, a mente da Mônica. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.